Talvez você já tenha escutado por aí que financiamento imobiliário é um bicho de sete cabeças e que não é para todo mundo. Mas a gente está aqui hoje para reverter essa história. A gente vai conversar na prática com alguém que realmente entende do assunto e que vai te ajudar de verdade a entender um pouco mais sobre o universo do financiamento imobiliário. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Semana do Mercado Imobiliário da SN Construtora. Um evento 100% online e gratuito, que foi totalmente pensado e planejado para compartilhar com você assuntos de extremo valor e que vão fazer sentido se o que você busca é investir em imóveis. Eu não posso deixar de comentar também do nosso mega desconto exclusivo para você que se cadastrou aqui no nossa Semana do Mercado Imobiliário. Você vai receber um cupom de desconto para investir no Firenze Residencial, que é o novo empreendimento da SN Construtora, que foi lançado recentemente aqui no mercado de Lavras. Então, gente, não é pouca coisa de desconto, não. É 5 mil de desconto para você investir no Firenze Residencial. Então, continua com a gente até o final da semana, que você vai receber por e-mail esse cupom de desconto. Então, vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. Eu vou chamar a nossa convidada do dia para falar um pouquinho para a gente sobre financiamento imobiliário. Ela que tem formação em administração e hoje é proprietária da Realize Correspondente Bancário, uma empresa representante e parceira da Caixa Econômica Federal aqui de Lavras desde 2012. Uma empresa que atua no relacionamentos com os clientes em diversos segmentos e que hoje veio falar com a gente sobre financiamento imobiliário. Carol, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, Rafaela. Eu que agradeço primeiramente pelo convite da SN Construtora, por participar com vocês dessa semana, né, que é tão importante para o setor imobiliário. Então, eu vou tentar passar aqui o meu conhecimento nesse segmento de financiamento imobiliário que a gente já vem atuando, já tem alguns anos. E eu vou aqui para poder esclarecer, tentar orientar, tentar abrir alguns caminhos para aqueles clientes que ainda não realizou o sonho ainda da casa própria. Carol, para começar o nosso bate-papo de hoje, começar com o pé direito, conta um pouquinho para a gente do que precisa, qual que é o primeiro passo para quem quer começar a investir no mercado imobiliário, especificamente na modalidade de financiamento imobiliário. O que o cliente precisa fazer primeiro? Então, Rafaela, primeiramente, a gente sempre aconselha, né, o cliente a procurar o correspondente, que seria o ponto inicial, que aí a gente vai abordar o que seria o financiamento imobiliário. Então, o cliente tem que entender o que seria o produto, quais que são as modalidades disponíveis que a Caixa tem de financiamento. Nesse momento desse atendimento inicial, a gente faz uma simulação, onde consta valores de entrada, prestação, taxa de juros. Então, é um resumo do que poderia ficar o financiamento do cliente. Então, o ponto inicial, o primeiro ponto do cliente é procurar esse atendimento e entender sobre o produto. E aí, para depois, a gente seguir para os demais passos para poder finalizar a contratação do financiamento. O momento está muito propício para fazer o financiamento, para você poder fazer esse investimento no setor imobiliário, devido à baixa taxa de juros que a Caixa está comercializando o financiamento. Então, o momento para quem ainda não tem a sua casa própria, ou para quem já tem e queira fazer um investimento, é aproveitar a nossa taxa de juros, que está muito baixa, muito atrativa, para poder finalizar a contratação do financiamento. Perfeito. Carol, você comentou sobre juros, né? Existem várias dúvidas também em relação à Selic, que a gente vê aí nos noticiários, no Selic está a 4%, está a 5%, e a relação com os juros do financiamento imobiliário. Que relação é essa? Explica um pouquinho para a gente. Então, hoje a Selic, ela pode direcionar, né, ela pode influenciar diretamente o financiamento imobiliário do cliente. Então, a gente tem uma taxa de juros que ela é chamada pós-fixada, que é uma taxa de juros que ela te acompanha do início ao fim do contrato.
juntamente com os indexadores que você escolher para fazer o financiamento. Então, hoje, atualmente, por mais que a Selic teve esses reajustes aí nos últimos meses, né, a Caixa ela não alterou essa taxa pós-fixada dela, como não teve nenhuma modificação, e tem uma linha da Caixa que é direcionada, que já é vinculada à Selic. Então, aquele cliente que optou por entrar nessa linha de financiamento, então a taxa de juros ela pode variar no decorrer do financiamento, na medida que a taxa da Selic for tendo alteração. E essa taxa pós-fixada que o cliente assina o contrato, então, por mais que o cliente assine com uma taxa hoje, a Selic pode variar aí no decorrer dos anos, né? Essa taxa ela não tem modificação, tá? Então, essa linha de pós não tem nenhuma modificação. A outra linha que o cliente poder optar, né, que é vinculada à Selic, pode acontecer alguma variação no decorrer do período. Uhum. E aí, eu vou até confirmar aqui, a Selic hoje ela está a 5,25%. Ainda é um cenário favorável para as pessoas investirem e financiarem, né? Isso, é um cenário bastante favorável, igual eu expliquei, a Caixa ela não modificou, ela não teve alteração na sua taxa de juros, por mais que a gente teve aí umas 3 alterações recentes, né, por agora. Então, o momento é agora, né, não só a Caixa, mas outros bancos trabalham com financiamento imobiliários, e esses demais bancos tiveram uma alteração na sua taxa de juros por conta da Selic, e por enquanto, dentro da Caixa, a gente não teve uma modificação. Não consigo, né, falar por quanto tempo que vai se manter isso, né, então, por isso que o momento propício é agora de fazer o financiamento imobiliário para aproveitar a nossa taxa de juros que encontra-se baixa no mercado. É isso aí. Tem uma questão muito bacana também, Carol, queria que você comentasse para a gente sobre a questão da porcentagem de aprovação dos financiamentos, né? Normalmente, quando a gente vê em anúncio, em propaganda, até 80%, 90% do financiamento, o cliente pode confundir um pouco o que é responsabilidade dele, o que é responsabilidade da construtora, da Caixa. Como que funcionam essas porcentagens do financiamento? Então, primeiro passo, né, a gente tem que entender qual produto que o cliente está querendo financiar com a Caixa. Então, através das modalidades, a gente vai direcionar o cliente para essas porcentagens. Então, é muito importante o cliente, né, vir no escritório, como eu mencionei lá no início, para a gente poder entender qual que é o perfil do cliente, a gente simular e encaminhar o cliente para o melhor caminho. Hoje, a Caixa, ela financia até 90%, mas não são para todas as modalidades. Essa cota, que pode atingir até 90%, ela é uma cota diferenciada para aquelas construtoras que optaram por ter uma parceria com o banco, que no caso seriam os empreendimentos, né? Então, aqueles processos que não é vinculado à construtora, não é vinculado ao empreendimento, então a cota máxima é até 80% e a cota de 90% ela atinge para esses demais clientes. E essa cota de financiamento, além dessa diferenciação de ser por construtor, empreendimento ou não, ela vai ser determinada também pelo sistema de amortização. Então, hoje a Caixa ela tem 2 sistemas de amortização, que é o SAC e o Price. Então, essa cota de 90% ela é direcionada para o SAC e para o Price, o máximo é 80%. Tá? Outro detalhe importante, né, que a gente muito bom abranger aqui, seria essa questão da entrada, né? O que seria esses 10% que a Caixa não empresta, ou o que seria esses 20% que a Caixa não empresta? Essa cota, ela é até 80% ou até 90%, então ela não vai ser para todos os clientes, tá? Igual eu expliquei no início, a gente vai analisar cliente isoladamente, vai depender muito da renda e do perfil do cliente. Mas essa cota que a Caixa não cobre, que seria 10% ou 20%, essa entrada, ela não é passada para a Caixa, ela é negociada entre você e a vendedora ou a construtora, a melhor forma de pagamento. Tá? A Caixa não faz nenhuma intermediação nessa parte de negociação. Uhum. E existe alguma questão que o cliente precisa ser atentado, que é responsabilidade dele dentro
essa porcentagem de aprovação, alguns critérios para que isso possa acontecer ou não? Sim, né, a responsabilidade aí, no caso da construtora, ela vai entrar com a responsabilidade de entregar, né, o compromisso de entregar o imóvel pronto. A Caixa, ela entra com o compromisso de fiscalizar a construção, e o cliente, ele tem o compromisso de entregar toda a documentação exigida pelo banco para fazer uma aprovação de crédito. Então, todos os três têm uma participação significativa na liberação do financiamento como um todo. Principalmente no início, o cliente ele tem uma participação maior devido a essa entrega de documentação. Então, a gente tem uma lista, né, um checklist, é bem tranquilo a documentação, e aí o cliente providencia, regulariza toda a documentação, entrega para nós no escritório, e a gente entra na parte de conferência e orientação aí para o cliente para fazer a aprovação do crédito. Muito legal. Você estava comentando sobre as questões de documentação, né, Carol? Quando a gente diz sobre os critérios para um cliente conseguir o financiamento imobiliário, o que tem dentro da documentação que é preciso? Questão de renda, como que funciona? Depois que a gente fez aquele atendimento inicial com o cliente, esclareceu todas as dúvidas, fez a simulação, apresentou o produto para o cliente, ele ficou de acordo, aí o próximo passo importante é a gente criar o relacionamento do cliente com o banco. Quando a gente cria esse relacionamento com a Caixa, a gente abre portas para a Caixa poder facilitar e analisar o perfil do cliente. Então, aquele cliente que não tem a conta corrente na Caixa, é interessante vir no escritório, a gente faz essa parte de abertura, a gente faz a abertura, já cria esse relacionamento positivo, que as chances de aprovar o crédito, ela fica maior. E em questão de aprovação de crédito, aí, como eu expliquei, cada cliente ele tem um perfil diferente. Hoje, a Caixa ela oferece financiamento para aquele cliente que é autônomo, para cliente que é servidor público, para cliente que tem vínculo de CLT, para empresário. Então, cada perfil é exigido uma documentação, mas a documentação é muito básica. Então, basicamente, a gente pede RG e CPF, um comprovante de renda e um comprovante de endereço. O que pode ser o comprovante de renda? A gente utiliza o Olerite, mais atualizado, quando é CLT. A gente pode utilizar a declaração de imposto de renda pessoa física, Prolabore, que é utilizado para empresário, movimentação bancária, que a gente pega os extratos dos últimos meses para aqueles clientes que são autônomos e não tem nenhum vínculo de CLT, não tem declaração. Então, tem várias formas da gente conseguir comprovar a renda que o cliente tenha, que ganha mensalmente, para poder fazer o financiamento imobiliário. Então, a gente tem que estudar cada cliente isoladamente para a gente poder apresentar e exigir a documentação necessária para aquele perfil. Uhum. Existe também a possibilidade de complementar essa renda, né? Sim, existe, porque hoje a Caixa, ela permite você unir renda com outras pessoas, né? Então, você pode unir renda com pai e mãe, você pode unir renda com namorada, você não precisa ter vínculo de casado e nem união estável. Você pode unir renda com irmãos, pode unir renda marido com mulher. Então, não tem uma regra, você pode utilizar e unificar a renda da melhor maneira que você achar interessante. Legal. E, Ana, por exemplo, se eu tenho um dinheiro guardado lá no meu fundo de garantia, eu posso usar o dinheiro do meu FGTS para financiar um imóvel, para dar entrada? Como que funciona? Pode, e às vezes ajuda muito o cliente na questão dessa entrada, né? Então, o FGTS, ele pode ser utilizado para poder pagar aquela parte que a Caixa não financia. Então, aquela parte lá dos 20% ou dos 10% que a Caixa não financia 100%, então você pode utilizar para descontar na entrada. E é interessante que quando você tem mais de um participante no financiamento, se todos atender às regras básicas para a utilização do FGTS, você pode utilizar de todos os participantes, ou só de um, ou se você não quiser utilizar no momento que você estiver adquirindo, não tem problema, você pode utilizar no decorrer do seu financiamento, para amortizar sua dívida, para liquidar,
para poder pagar parte da parcela. Então, o fundo de garantia, ele não só te dá benefício no início, como também no decorrer do financiamento. E as regras básicas, eu vou fazer bem resumido, que é praticamente aqui 3 anos de carteira assinada, no mínimo, tá? Esse período de 3 anos de carteira não é só no emprego, às vezes muita gente faz confusão com essa informação, é somando todo o período de carteira, é você não ter imóvel ativo em nenhum estado, né? E não ter imóvel no nome. Então, se você atender essas regras básicas, né? Você consegue utilizar o seu FGTS tanto na utilização do financiamento no início, quanto no decorrer do financiamento. O cliente pode escolher esse momento, se ele vai usar de entrada ou se ele vai quitar uma parcela específica. Não, ele pode usar na entrada e depois, se no decorrer dos anos acumular mais valor de FGTS, ele pode utilizar para amortizar. E também tem aquele cliente que não queira usar agora no início, não é obrigatório. Não quer dizer que o cliente tenha FGTS que é obrigatório usar. Ele pode optar por não usar agora no início, assinar o contrato com a Caixa e depois utilizar o FGTS no decorrer do financiamento. E também, ele não precisa usar o valor todo. Então, tem muita gente que às vezes tem um valor maior de FGTS, quer usar só parte do fundo de garantia, não tem problema, pode usar o valor que o cliente achar necessário. Certo. Outra questão que eu queria que você comentasse para a gente, Ana, é em relação a desconto no financiamento imobiliário. Isso existe mesmo? Existe, sim, o benefício de redutor de taxa de juros. Ela é influenciada pelo nível de relacionamento que o cliente mantém com o banco. Então, a gente tem uma taxa de juros para aquele cliente que não queira ter relacionamento com a Caixa. A Caixa, ela dá um benefício maior para o cliente que tem e queira ter o relacionamento com o banco. Então, a Caixa, em contrapartida, ela reduz um pouco a taxa. O cliente que opta por ter relacionamento mais salário no banco, a Caixa consegue reduzir mais ainda a taxa de juros. Quanto maior o seu compromisso em ter um relacionamento com o banco, em contrapartida, a Caixa te dá um benefício aí na redução de taxa de juros. Não que a Caixa não vai emprestar dinheiro para aquele cliente que não queira fazer relacionamento. Ela empresta, né? Só que para aquele cliente que opta por ter um relacionamento com o banco, ele tem uma taxa de juros menor assumida no contrato. Isso é muito bacana da gente falar, né? Porque quanto mais relacionamento o cliente tem com o banco, mais benefícios ele vai ter, né? Isso. Quanto maior o relacionamento, menor a taxa de juros a gente consegue oferecer para o cliente. Existem também algumas dúvidas de alguns clientes em relação a financiar o imóvel na planta, que é quando ele está na fase de construção. Como que funciona esse financiamento? Por que às vezes ele é mais vantajoso do que outros tipos de financiamento, por exemplo? A Caixa, ela tem linhas que permitem esse financiamento na planta, e quando você compra o imóvel na planta, o valor ele é mais acessível. Então, ele facilita na hora de fazer a compra a questão de valor de mercado. Outro detalhe importante quando você compra um imóvel na planta é que a Caixa acompanha a construção do seu imóvel, né, juntamente com a construtora que está executando. Então, você tem aí a garantia da construtora, a garantia da Caixa que acompanhou, e você já tem o seu crédito aprovado desde o início, desde quando você assina o contrato com a construtora e o contrato com a Caixa, você já tem a garantia de adquirir o seu imóvel na hora que ele estiver concluído. E fora, quando você assina o contrato com o banco, você tem uma taxa de juros que ela não tem alteração se caso acontecer alguma modificação na taxa de juros no decorrer da construção do imóvel. Seu contrato, dependendo da modalidade que você escolheu, ele não tem alteração de juros. Outro detalhe importante é que a Caixa, você vai ter um compromisso com a Caixa de pagar mensalmente uma parcela, que é a parcela do seu financiamento. E no caso da compra do imóvel na planta, como o dinheiro não é liberado integralmente para a construtora, por conta desse acompanhamento que a Caixa faz, então a construtora ela vai construindo, a Caixa ela vai fiscalizando e vai acompanhando a construção, e o dinheiro que o cliente está pegando de financiamento, ele é liberado em etapas pela Caixa.
Então, como a Caixa ela não deposita o recurso integralmente na conta da construtora, automaticamente ela também não cobra a parcela integral do financiamento no momento que assina o contrato. Então, a parcela, essa parcela que você paga durante a construção, é o custo de juros que você vai ter, que o cliente tem, de acordo com a evolução da construção e de acordo com o crédito que o banco vai liberando para a construtora. Então, essa parcela, ela começa uma parcela menor, né? E na medida que a sua obra for evoluindo, essa parcela ela vai aumentando proporcional à evolução da construção. E você começa a pagar a sua parcela integralmente depois que você concluir e receber a chave do apartamento ou da casa que você tiver comprado juntamente com a construtora, com o apoio da Caixa. Então, nesse período de obra, você tem um custo, porém, esse custo é referente aos juros que for entrando na conta da construtora, que é o dinheiro que for sendo liberado. Ana, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que está agregando muito valor para as pessoas que estão assistindo aqui, entendendo um pouco mais como funciona o financiamento imobiliário. Quando a gente fala de pós-financiamento imobiliário, o que o cliente precisa fazer? Às vezes ele fica perdido durante esse processo. Qual que é o primeiro passo? Quais são os trâmites do pós-financiamento imobiliário? Um grande ponto positivo, né, de fazer o financiamento pela Caixa é esse apoio que o cliente tem através dos correspondentes bancários. Então, a gente acompanha o cliente desde o início, desde a primeira simulação até a assinatura de contrato no banco. O contrato da Caixa, ele tem caráter de escritura pública, então o cliente não precisa lavrar a escritura em cartório de nomes. Logo que ele assina o contrato com o banco, ele pode ir direto para a prefeitura para poder gerar o ITBI, que é um imposto cobrado pelo município por conta dessa compra e venda de imóvel. Depois de gerar o ITBI, ele vai diretamente no cartório de registro de imóveis fazer a verbação e alienação do imóvel a favor do banco. Outro ponto positivo e importante do financiamento, que é bom eu reforçar aqui, que o próprio imóvel que fica como garantia para a Caixa. Então, ela não exige nenhum outro bem que você dê como garantia para poder conseguir o financiamento imobiliário. Então, no momento que você saiu da Caixa, foi na prefeitura, foi para o cartório de registro de imóveis, você vai fazer a verbação do imóvel no seu nome, alienado ao banco. Então, a alienação, ela fica presente na matrícula, né, que é um documento oficial do cartório, onde comprova que o imóvel está registrado no seu nome. Então, essa alienação, ela fica até a quitação do financiamento. Então, esse procedimento pós-assinatura de contrato, ele é bem tranquilo, porque são poucos lugares que o cliente precisa ir. E outro detalhe importante, que quando é o primeiro imóvel do cliente, ele tem um desconto na documentação, que é de até 50% no registro. Então, quando o cliente procurar o cartório de registro de imóveis e for o primeiro imóvel, o cartório ele vai fazer uma busca, né, pelo CPF do cliente, e se realmente o cartório detectar que não teve nenhum outro registro em nome, ele consegue fornecer para o cliente um desconto de 50% ali no momento de fazer o registro. Então, o cliente tem esse benefício também na hora de fazer o registro lá no cartório. É isso aí. Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora não têm mais desculpas de financiar imóveis, de investir no mercado imobiliário, porque com tanto conhecimento como esse, a gente sabe que é importante, conhecimento é poder, e é isso que a gente está fazendo aqui, agregando para as pessoas um pouco mais do mundo do financiamento imobiliário. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Rafaela, agradeço novamente pelo convite. Estou à disposição, tá? Qualquer pessoa que quiser esclarecer alguma dúvida, a Realize está à disposição, nossa equipe que está aqui para poder ajudar a realizar o sonho da casa própria. Eu sei que muitos ainda não tiveram essa oportunidade, então nós estamos disponíveis para poder esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada a você. E se você quer investir no mercado imobiliário, seja para morar com a sua família, vender ou alugar o imóvel, nós aqui da SN Construtora podemos te ajudar.
Você vai receber ao final do nosso evento o super desconto exclusivo de R$ 5.000 para investir no novo lançamento da SN Construtora, o Firenze Residencial, que possui apartamentos garden, APs com quintais, espaço coworking, espaço zen, brinquedoteca para criançada, academia privativa e muito mais. Um empreendimento que une praticidade, conforto e bem-estar, totalmente pensado para que você possa realmente viver uma vida magnífica. Então, fica de olho na sua caixa de e-mail e eu encontro você aqui amanhã. Até lá!